Vamos à predicação de hoje. Glória a Deus. Esse domingo 8 de maio, que Deus nos ha regalado, domingo lindo, lindo. Não está frio nem calor, não, está lindo. Está um dia lindo. Nós outros somos variáveis, como é o clima, não? O clima hace frio, hace calor, não sei, jovem, hace sol. Pero Deus é invariável. Esse é o título da predicação. Cristo não é variável. Passou acá que Pablo, a luz 2 Coríntios, dá uma explicação a eles, que queria vê-los, pero ele cambiou de planos em questão de suas viagens, porque se deu uma possibilidade de ir ao outro lado e havia uma necessidade. E ele disse, bueno, não foi a hora, pero mando uma carta a ustedes, ó, e depois vou a vê-los. Primeiro, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 1. 2 Coríntios, capítulo de número 1. E ele disse, bueno, depois vou a vê-los e quizá alguns que sejam julgarem o apóstolo, não? Pero ele nos explica cá nesse par de versículo ao qual vamos estar lendo. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo de número 19. A partir do versículo de número 19. Quizá alguns julgaram a ele, e ele traz uma explicação acerca de Cristo, acerca do Espírito Santo. E por isso eu hago essa afirmação, Cristo não é variável. E isso, a variável já sabe o que é, não? Variável é que varia, é inestável, não? É inconstante, é mudável. Uma hora está de uma maneira, outra hora está de outra, não? As variáveis podemos analisar matematicamente, não? E fenômenos químicos ou físicos podemos ver que há variáveis, se variam. Pero Deus é uma constante, Ele é imutável, Ele é sempre igual. Isso é uma das características de Deus, não pode cambiar. Ele, aunque somos infieles, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Se Ele deixa de ser fiel, Ele está negando sua autoessência, de lo que Ele é, não? Como nós outros não podemos deixar de ser o que somos. Bueno, eu estou falando se somos malos, sim, não? Pedimos ao Senhor Jesus e tudo mais. Mas eu estou falando nesse sentido de ser, não? Meu caráter, ele não cambia, sino que ele se amolda aos modelos bíblicos, não? Deus usa o que sou, o caráter que tenho, para fazer sua vontade, não? Pero eu não devo de ser o Antônio que sou, não? Pero tenho que me adaptar aos modelos de cristianismo, de Jesus. Bueno, vamos a ler sem mais e vamos falar um pouco desse tema. Porque, pero antes quero falar, não sempre hablo. Porque se Deus é imutável, nós outros já aprendemos muito com isso, não? Um pouco do que eu dizia já, por isso eu creio fielmente que a salvação não se perde. Agora, aí é outro tema, se vós tem a salvação ou não, já é outro tema. Eu não posso analisar em tua vida, segundo as obras, se vós tem a salvação ou não. Por que não pode? Porque Jesus conta uma história que naquele dia, muitos dirão, em tu nome profetizei, tu nome tirei fora demônios. Ou seja, está falando de uma pessoa que é, supostamente, mirando-la, uma pessoa que echa fora demônio é um cristiano, não? É alguém que está proferindo o nome de Cristo, é alguém que está à frente de uma igreja, é alguém que está à frente de um grupo, seguramente. Echei fora demônios, em tu nome profetizei, alguém que profetiza, não? Principalmente esse ministério profético apostólico. Por isso eu digo, cada um não tem que se autoexaminar. Porque eu solo mirando de afora que salvo apareça muito bonito, não? Muito fiel a Deus, transpareça um brilho e uma glória excelsa, incrível de parte de Deus, pero tu coração és um satanás, não é de demônio, não é de Deus.
Então, se é por isso que la Santa Cena, o próprio texto, depois que vamos a ler, hoje é dia de Santa Cena, habla para que cada um haga esse autoanálise, não? E depois coma e beba. Eu não posso julgar ustedes, cada um tem que se julgar a si mesmo e lo que hago, eu. Bueno, igual acerca da Santa Cena, depois vou entrar em mais detalhes. Pero o que quero dizer com isso que já é maravilhoso, porque já somos salvos, se cremos em Cristo, já somos salvos, e não podemos perder essa salvação, e estamos intrínsecos, estamos adentro de todo o paquete da salvação, não? O que? Vida abundante, todas as promessas de Jesus, que Ele regressará para nos buscar, que Ele não nos vai deixar órfãos, enviou o Espírito Santo, e acá Pablo vai falar do Espírito Santo, é um desses textos que eu prediquei na semana, não? Que eu disse a palavra aras, creio que foi miércoles. Foi miércoles? Sim, não? E agora vou repeti-lo. Não prediquei esse mesmo texto, mas é um dos poucos textos que diz que o Espírito Santo é o aras, não? É a garantia, o garante de nossa salvação e de nosso actuar acá nesta terra. Bom, vamos agora sim ler, depois dessa breve, larga, grande introdução. Diz assim: porque o Hijo de Deus, Jesucristo, que entre vós outros ha sido predicado por nós outros, por mim, Silvano e Timoteo, não ha sido sim e não. Ou seja, Deus não ha sido sim e não. Uma hora sim, outra hora não. Mas ha sido sim em Ele. Ou seja, em Cristo é sim. É a afirmação. Deus afirma a sua palavra e nos afirma uma palavra e não queda cambiando. Não? É gracioso que estes do Evangelho da Prosperidade, eles dizem, vou soltar a palavra, e solta a palavra, não? Hablam a palavra de Deus, em sua maioria, a maioria não habla a palavra de Deus, hein? Distorciona, hablam na coisinha, pero alguns hablam a palavra de Deus, pero hablam na palavras que não te vai cambiar nada, não te vai passar nada, se vós realmente não crê e não põe em prática, não? E aí o tipo diz, pastor, não me passou, porque eu não... Aí ele diz, porque vós não creíste, não? É um pouco diferente das ensinanças de Jesus, de como Jesus hace as coisas, não? Jesus vai e bendize, ponto final. Jesus foi e curou 10 leprosos. Quantos vieram agradecer ele? Um. Pero ele curou igual, ele já sabia, porque ele é Deus, é onisciente, sabe de todas as coisas. Pero ele sanou igual. E todos os outros que ele sanou, biblicamente não diz que todos seguiram a ele. Não diz isso. Alguns sim dizem, e esse levantou, seguiu a Jesus, e se tornou um dos discípulos. Pero ele sanou muita gente por el caminho, não? Porque a Bíblia diz que ele hacía sanidades, pero não quer dizer que a gente toda seguiu a ele. Não? Até porque, biblicamente, vemos que eram poucos discípulos. Não? Imagina o ministério de Jesus comparado ao ministério de los grandes pastores. E estou falando de Argentina, não estou nem falando de Brasil, porque de Brasil há milhões, acá há milhares todavia, não? Está na casa de los milhares, los grandes pastores, pero em Brasil já tem milhões de seguidores. E o ministério de Jesus chegou a centenas, não mais, não? 120. Mesmo que eram 120, a ironia. Quando ressuscitou, apareceu a 500. Vamos suponer que esses 500 eram... Porque quizá nem eram todos destes 500 seus discípulos, não? Diz a Bíblia que ele foi visto por 500. 500 testigos oculares. Ou seja, o ministério de Jesus comparado aos grandes ministérios hoje foi muito inferior, não? É o próprio Deus. Eu estou sendo altamente irônico. Não foi por falta de gente, porque historicamente se crê que mais ou menos para a Páscoa que Jesus morreu, haviam mais ou menos 200.000 sacrifícios no templo. Ou seja, gente havia, não? Havia bastante gente aí, porque tanto sacrifício havia sido hecho, porque cada sacrifício simboliza no mínimo uma persona,
não? E todo o ministério de Jesus ao largo dos 3 anos deve ter predicado a muita gente. Há tanta gente que ele até predicou a Samaria, não? A lugares, Decápolis, lugares que não fazia parte, vamos dizer assim, do reino de Israel, parte diretamente dos judeus, não? Por suposto que fazia parte de certa maneira, pero que para os judeus não era bueno, não era parte. Então, o que quero dizer com tudo isso? O que quero dizer é que Deus, ele afirma a sua palavra em nós outros, que Deus não é constante, Deus não cambia. E a promessa que Deus nos ha hecho, ele cumprirá e seguirá cumprindo suas promessas em nossas vidas. Então, Paulo ele está começando com essa afirmação. Vamos a seguir lendo e ver a ideia que ele está desenvolvendo acá para nós outros, para que Deus abra as nossas vidas. Porque todas as promessas de Deus, que foi o que eu acabei de dizer, não? São em Ele sim e amém. E ele amém. Amém quer dizer que és verídico, não? Amém quer dizer que és verdade, que és verídico, que eu firmo a barro, que dou fé de isso. É como quando vamos labrar um documento e como é que é o nome do chavão que diz que o documento é verídico? Me ouvi. Escrivano. Qual outro? Escrivano, não? Ele escrivano o que ele vai dizer. Eu autentifico esse documento. Esse documento é verídico. Eu dou fé de isso. E Pablo está falando de isso, lo mesmo. Eu dou fé de isso. E a palavra de Cristo já dá fé, já és sejo, já és a garantia que nós outros, que és verdade, é já por si mesmo. Nós outros não. Eu já na escola bíblica falei da palavra logos, não, da palavra rema, a diferença que há, não, a básica diferença, porque isso daí tem que dar uma classe de grego e tem que estudar profundamente os textos e grego bíblico, não de grego já de Grécia, senão é grego bíblico, que é um grego que não é igual ao grego de Grécia hoje. Todavia tem suas diferenças, é como o espanhol antigo, não? O espanhol antigo, muita coisa se foi cambiando, se adaptando, quanto mais que em muitos países de língua hispana e cada um tem seu modo popular de dizer as coisas, não? Palavras que são feias acá em Argentina, que são insultos, em outros países não lo são. E palavras em outros países que são já cotidianas, são insultos acá em Argentina, não? E todos têm a mesma língua hispana. Então, o grego também passou por muito disso. E os predicadores falam, vou soltar essa palavra rema, não? E quedam com esse mistério como se fosse, não? Me hace acordar del meme, não? Que ele bate e dá um tapa na cara de Robin, não? Parar de mistério, parar de palhaçada. É preço por aí privado, já viram, não? No Facebook. Pediu preço por aí privado, tomar-lhe um tapa na cara. Pum. Que é gracioso, não? É o mesmo, esses predicadores que querem com essa pabada de vou dar a palavra, soltar a palavra, desatar a bendição. Que poder o tipo não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum, ou seja, temos poder na terra e Jesus nos ha dado, a Bíblia habla disso, pero o poder para bendizer e para maldizer tem a ver com o comportamento, com nossa maneira de amar a gente. Não é que eu me transformo, não sei, em um super saiyajin de la fé e mando algo. Isso tudo é pabada, isso tudo é ilusão, isso tudo é neopentecostalismo, que não tem que ver com Bíblia. A Bíblia é a vida cambiada, é eu respeitar o limite do outro, é eu bendizer o outro dessa maneira, é eu compreender a tintudez do outro, e eu compreender a minha também. Por que estou enojado? Por que estou tintudo? Não é pecado irar-se, não? No outro dia eu estava escutando um verdadeiro pastor, não? Verdadeiro teólogo, falando sobre isso, não? E ele dizia, e é verdade, se for pecado a ira, Jesus pecou, e Deus também peca, porque Deus se ira. Não é pecado, e a ira de Deus, aquela ira é santa. Não, o pecado é como eu manejo essa ira, e de que eu estou tendo ira.
E qual é a minha motivação? Estou tendo ira por quê? Por envidia, por vanaglória, por contenda, porque não me gusta, porque não me... isso não me gusta, e me hace enojar. Sou um nene caprichoso, não? Igual não vou predicar sobre a ira, abrir um parêntese, não? Vou ver o texto, porque estou explicando que ele sim é sim de Jesus. As promessas de Deus estão firres para nós outros e não lá cambiaram. Em eles é sim, eles é amém. Por meio de nós outros, para a glória de Deus. Ou seja, que isso actuava em Pablo, em Silvano e Silas e atua em cada um de nós outros. Não? Para quê? Para a glória de Deus. Tudo que ocorre em nossas vidas é para a glória de Deus. Porque nestes ministérios que vemos grandes, às vezes, já põem na cara dele pastor, não? Em um banner, já fora, no outdoor, não? Na cara dele pastor, com a pastora, não? E sempre é rúbia, não? Tenida, pero rúbia. E Cristo já saiu dessa igreja há muito tempo, não? Ou então você põe nomes de ministérios. Eu queria até sacar o nome da igreja aí da frente. Igreja Betel. É só a igreja. Não chamamos de nada. Estamos cá, somos de Jesus. Por que nome? Porque sou filiado a... necessito disso para quê? Para que brilhe, para a soberbia, para engrandecer-se. Não é necessário nada disso, porque é para a glória de Deus. Se tu ministério, não estou criticando todo o ministério grande, se Deus ha regalado um ministério grande, é porque Deus não deu a alguns 5 talentos, a outros 2, a outros 1. Não? Glória a Deus que o tipo multiplique, glória a Deus. Pero essa é para a glória de quem? De Deus, que estou falando acá 1000 vezes, e que o texto está falando. É para a glória de Deus, é sim, ela amém. As promessas, não é para a glória minha, não é para a minha autossatisfação. Seguimos lendo a 21. E ele que nos confirma com vós outros em Cristo, e ele que nos honrou, és Deus. Ou seja, quem confirma tudo isso? É sim, essa promessa, quem seja, quem confirma, quem diz isso é verídico, eu dou fé. Quem é ele escrivano? É Deus. Ele tem lá potestade, ele tem lá autoridade. E ele diz que essa palavra é verídica e só temos que vivê-la e pô-la por prática, nada mais. Que nossas vidas vão começar a ser 100% buenas. Que é isso, pastor? Sim, não quero dizer 100%, já não disse 100% sem problema. Se o teu conceito de vida buena é não ter problema, vou estar louco. Até cientificamente, não? Os científicos já descobriram, os neurocientíficos, que necessitamos de problemas. Necessitamos de problemas. Nosso cérebro se vai acomodando e quer dar tiquitito como uma azeitona, não? Se nós outros não estimulamos os neurocondutores aí, os problemas fazem com que busquemos o que? Uma nova saída, não? Como os gregos muito bem inventaram a palavra crisis, não? Esse câmbio, essa nova perspectiva, que é o mesmo da palavra arrependimento, que é metanoia, que os gregos inventaram também, que é o que? O câmbio de pensamento. Ou seja, temos que estar em constante câmbio, que Deus não cambia em suas promessas. Mas nós outros devemos cambiar em nosso comportamento, devemos nos adequar mais à sua palavra e confiar. Por quê? Porque temos muitos motivos. Acá, a predicação de hoje são os motivos que temos para confiar em Deus. Mira quanto motivo temos. Por que vivemos uma vida mediana, medíocre, à la margem, marginal? Vivemos uma vida marginal, à la margem, aquém do que Deus tem para nós outros. Deus tem tanto para nós outros, e esse tanto, bueno, o ser humano não entende. Não entende. Me vou a casa. O ser humano não entende. E vou provar que não entende. Por isso se criaram os ministérios proféticos apostólicos, se criaram a teologia da prosperidade. Por quê? Porque o ser humano ele não entende que Deus tem o melhor para nós outros. E o melhor não é um saco mais bonito, não é um alto 0 quilômetro. Tudo isso está bueno, isso é bueno, isso é melhor também. É melhor para a nossa carne, para nosso desfrute, nosso prazer. É maravilhoso. Pastor, eu queria andar nesse alto vierro. Não, eu queria andar num alto melhor. Por suposto que sim, não?
Um auto que quando eu passara nos charcos, não me morrara. Esse me morra, não, tenho que pôr um pouquinho lá, como é que é? La alfombra, puladito assim, porque tem um agurreiro, não? Daqui a pouco eu vou frenar igual o Fred Flintstone, não? Los Flintstones. Vou frenar com o pé diretamente abaixo, não? Porque vou frenar com o pé, não vou frenar com o freno, porque sem contato um pouco tem freno, não? Tem que com los pica-pedra, aí tá, los Flintstones, já falei aí o nome, que em português pica-pedra, graças. Então, vocês, por suposto que eu queria ter uma Hilux, não sei, nem sei o motor mais qual é, 3.0, não sei que motor tá, com turbo, intercooler, com doble cabina, não, com ar-condicionado, é lógico que eu queria, por suposto que sim, não, eu não sou idiota e não estou predicando como algumas correntes teológicas, inclusive católicas, não, que o tipo hace voto de pobreza. Já viu? Los curas hacen voto de pobreza. Pero el auto que Jesus é um Toyota. E hacen voto de pobreza, não? Bueno, isso à parte, a hipocrisia religiosa. Pero isso à parte, não vou falar da Igreja Católica, já que nossa Igreja evangélica, dicha protestante, tem muito mal exemplo e eu posso usá-los, não? Não é necessário usar de los católicos. Então, os homens de Deus, as pessoas que aceitam Jesus, não entendem esse texto, não entendem as promessas de Deus e cregemos. É o que diz, não estou dizendo que não podamos possuir, não podamos desfrutar de um viaje, não podamos querer crescer na vida, que isso é pecado, não lo é pecado, isso é bueno. Agora, se torna pecado quando és minha fã, se torna pecado quando eu crio uma teologia da prosperidade e digo que essas promessas acá, isso acá que está escrito na palavra de Deus acá, é uma vida cômoda acá na terra. Aí isso não lo és. Isso eu não te posso dizer que és, porque não lo és. Aí sim eu estou pecando. Por quê? Porque Jesus não prometeu isso. Que ele prometeu? Que íamos ter vida e tê-la em abundância. Ah, abundância, pastor. É muita plata em minha conta. Ah, vê que Jesus disse que é abundância. Abundância, o que é algo quando abunda? Não é que se abunda de água, é cagendo, é sobrando. E a Bíblia habla de promessas, tus graneiros estarão llenos, não, e tu lagar lleno de mosto, e, que bem disse. Sim, é verdade. Pero se vós sois fiel a Deus, o que vai ser? Vós vai trabalhar, vós vai estudar, vós vai buscar os melhores lugares, vós não vai roubar, não vai enganar, não vai estafar, vós será boa gente. E aí o chefe, vós vai trabalhar bem, o chefe vai te ver e te vai promover. Sim ou não? Porque generalmente o pior tipo para trabalhar é um cristiano, não? Ou a ser um negócio com ele. Generalmente. Ojalá não sejam assim, ao menos os que se congregam comigo. Pero generalmente é assim, o pior tipo é o cristiano para trabalhar. Então, por quê? Porque não quedam presos na promessa de Deus dessa maneira bíblica. Aí tem que inventar a teologia da prosperidade para compensar. Porque não é possível, Jesus disse, vida em abundância, não, a abundância deve ser outra coisa, porque a vida que estou vivendo está mal. Está mal por quê? Porque não tem plata para viajar à Europa? Está mal por quê? O que te falta? Estou vendo acá todos bonitos, não? Com roupa, com abrigo, não? Todos bem. O que te falta? Não? Então, quedamos presos a essa falta, pero sempre presos ao material, sempre com a visão do material. E isso está muito mal. Porque todas as promessas de Deus são nele, amém. Essa já leio, 21. E ele que nos confirma com vós outros em Cristo, e ele que nos honriu é Deus. Ou seja, quem nos confirma é Cristo e quem honriu é Deus. Aí está falando do Padre e do Hijo. E agora vai falar de quem? E ele qual nos ha sellado e nos ha dado el aras del Espírito. Quem nos ha sellado? Deus, Jesus Cristo, su sangue na cruz.
e nos ha dado el aras. El aras é a garantia, é a garantia que se dá quando se compra, não? Algo, uma propriedade, ou quando se alquila. Quem vai pagar? Se vós não paga, quem vai pagar? Eu tenho que ter uma garantia, não? É o tipo que vende. É a área do Espírito em nossos corações. Ou seja, quem hace a obra completa aqui neste? É Deus. É Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. Os três são Deus. Os três és Deus. Não vou dizer só um, porque Deus é uno. Não são três deuses. Não vou entrar em la Trinidade, porque é uma doutrina que, para explicar, não tem explicação, não? Pero Deus se manifesta dessa maneira em nossas vidas. Ou seja, Deus hizo toda a obra, porque não podíamos ser nós outros. Por isso Ele mandou Cristo morrer por nós outros. É próprio Deus morindo em nós outros em la cruz. E depois, uma vez que nos salvou, não podia nos deixar solo. Porque é essa soledade e essa maneira que teníamos solamente por meio de sacrifícios de se acercar a Ele já estava arcaico para a sociedade dessa época. Imagina para nós outros hoje, não? Por isso, Deus mesmo isso com que se terminara todo esse sistema de sacrifício. Vê que os judeus querem envolver com o sistema de sacrifício, mas não podem, por quê? Porque não tem nem templo, não? E eles receberam o mandado de Deus de fazer o sacrifício solamente aí no templo. Pero antes o sacrifício não era hecho no templo, não? Era hecho em altares que haciam os patriarcas, não? Nem havia templo nessa época. Pero por que Deus foi cambiando? Isso eu já estava explicando também na escola bíblica. Porque era uma época leandertal de la fé. E Deus foi adaptando a história de seu povo a cada momento. E para nós outros não é necessário mais esse sacrifício do Antigo Testamento, por exemplo. Porque já temos toda a obra completa de Deus acá, em la cruz. É algo que vamos celebrar agora, por meio da Santa Cena. E se querem abrir suas Bíblias, em 1 Coríntios capítulo 11, abra-lo. Diz assim, 1 Coríntios capítulo número 11, vou ler a partir do versículo número 23. Diz assim, porque eu recebi dele Senhor, o que também os he ensinado, que ele Senhor Jesus, na noite que foi entregado, tomou o pão, e havendo dado graça, lo partiu e dijo, tomad e comed, este é meu corpo que por vós outros és partido. Hacede isto em memória de mim. Assim tomou também a copa, depois de haver cenado, dizendo, esta copa é o novo pacto em meu sangue. Hacede isto todas as vezes que lá beberes em memória de mim. Assim, pois, todas as vezes que comedes este pão e beberes esta copa, a morte dele, Senhor, anunciais, até que ele venga. Padre, te damos glória e graça por tua fidelidade, por tua justiça, por tu amor, por tu cruz. Porque tu has derramado já naquela cruz, até a última gota por perdão de nossos pecados. Porque tu has dado tu sangue, Senhor, esse novo pacto em ti, para que tu nome seja glorificado. Oh, Padre maravilhoso, para que tu, Senhor, haga essa obra completa em nossas vidas. Tu has enviado tu Santo Espírito para ser esse garante, essa garantia de que tuas promessas se cumprirão, que tua obra será perpétua de generação em generação em nossas vidas. Que tu és imutável, incambiável, tu és o Deus que não varia. É nesse sentir, é nele actuar, e não importa as obras que hacemos, tu eres maravilhoso, tu sigues sendo fiel, tu eres fiel a nossas vidas. Ó Padre, nos ajude a ser tua vontade cada dia mais. Te pedimos perdão por nossos pecados, te rogamos nesse momento, reconhecemos uma vez mais
nossas falhas, nossas debilidades, Senhor. Tudo aquilo que hacemos que não provém de Ti. Padre, tenha misericórdia de nós outros. Perdona-nos, ajuda-nos, Senhor. Bendiga-nos, Padre. Bendiga esse elemento, Senhor. El pan, el vino. Simboliza tu corpo e tu sangue. Vertida naquela cruz. Tu entregaste todo. Queremos dar todo a Ti também, Senhor. Rendir a Ti el honor, la glória, la alabança devida a Tu santo nome. Te glorificamos, Te exaltamos, Te adoramos, Senhor, porque Tu eres poderoso, maravilhoso, porque Tu não cambia. Tu eres o mesmo hoje, ayer e lo será pelos ciclos de los ciclos. Santo, 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 santo. Toda a terra está llena de Tu glória. Te adoramos, Senhor, nessa manhã. Ó Padre, queremos sentir Tu presença, queremos pôr essa palavra por prática, queremos nos prender em Tu palavra e quedar aí preso a essas promessas, sabendo que Tu és a garantia, Senhor, de vida plena, vida boa em Ti. Graças, Senhor, graças. Graças por tudo o que Tu has hecho por nós outros, por tudo que Tu harás. Por tudo o que Tu harás, Senhor, já somos gratos, porque sabemos que Tu não nos derra. Tua mão está estendida, está a nosso favor. Tu peleia nossas batalhas, nossas guerras. Não é mais íntimo de nosso ser. Te adoramos, Te glorificamos. Amém.